Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, estou com muitas saudades de vocês. Espero de coração que todos estejam muito bem, juntamente aos seus familiares, neste momento necessário de isolamento social. Bom, eu recebi no privado muitos alunos se posicionando em relação à tarefa atribuída com dúvidas sobre como identificar as partes inerentes da redação. E como eu disse para vocês nos grupos de WhatsApp, eu entendo que essas dúvidas são totalmente pertinentes, porque nós paramos as aulas em razão do Covid-19 no momento que a gente ia aprofundar exatamente essas partes, ok? Então não se preocupem, eu fiz aqui no computador a marcação de cada parte inerente da redação e vou mostrar um passo a passo explicando tudo para vocês. Infelizmente, essa aula não é interativa, porque eu gostaria muito de ir explicando e vocês se posicionando, se entenderam ou se não entenderam, para aquele esquema que eu sempre faço. Vou repetir 10 vezes, caso seja necessário, ok? Então, preste atenção, vocês vão assistir a este vídeo e vão estar num caderninho, fazer imediatamente a minha explicação. Vocês vão anotar possíveis dúvidas e colocá-las e registrá-las automaticamente na plataforma, ok? Quem não se perde nada, e eu vou lá e respondo com o maior carinho para vocês, tudo bem? Então venham comigo. Dá para ver? Então olha só, eu tenho aqui no Word a redação que eu mandei para vocês, certo? E vamos relembrar rapidinho. Na introdução, o texto dissertativo argumentativo tem que ter 3 partes fundamentais, a saber, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu ensinei para vocês que o desenvolvimento a gente chama de D, D1 e D2. Claro que eu posso ter um D3, mas é muito mais arriscado porque eu vou ter que ter mais argumentos, mais estratégias argumentativas, ok? Então venham comigo. Na introdução, o que eu tenho que ter obrigatoriamente? A gente está falando especificamente da redação do Enem. Eu tenho que ter a tese, que é a ideia nuclear que vai sustentar todo o texto. Eu tenho que ter a problematização, pelo menos 2, porque uma tem que ficar no D1 e ser sustentada e ser defendida. Eu tenho que ter outra problematização para ficar no D2, ser sustentada e defendida, tá? E tenho que ter aquela frase de efeito. Então vamos ver se essa redação que eu coloquei para vocês como atividade contempla tudo isso que a gente necessariamente precisa ter. Então vem comigo. Na introdução dizia assim, uma das frases mais impactantes do livro A Peste, de Albert Camus, produzida no contexto da Segunda Guerra Mundial, é "A estupidez insiste sempre". Nessa obra, o autor cria o cenário de uma peste que, associada ao avanço das ideias nazistas, matou boa parte da população. Observa que o tema era sobre a questão do coronavírus. Então, o que esse candidato faz? Ele alude a uma questão que aconteceu à época da Segunda Guerra Mundial. Ele alude a uma obra, especificamente, e tenta correlacionar a passagem do livro com o momento pelo qual todos estamos passando agora de pandemia. Então ele contextualizou bem? Contextualizou. Vamos ver se ele vai conseguir prosseguir. Então a C2, que lembra, a inserção de um aspecto sociocultural na introdução, ele ganhou. Beleza, vem comigo. Depois ele diz, na atualidade, o vírus Covid-19 assola o mundo, matando também muitas pessoas. Aqui ele colocou o que a gente chama de tese implícita. Não ficou claro o que ele vai defender. Então, durante todo o texto, ele só vai defender a ideia de que o Covid, assim como quando lá na obra citada aqui, também matou muitas pessoas. É isso que ele vai defender? A gente chama isso de tese implícita, que a gente vai ter uma aula só para eu explicar. Tese explícita e tese implícita. Qual é a melhor? A tese explícita, porque aí a banca não tem dúvida sobre o que vai nortear o seu texto, ok? Então, isso aqui seria tese implícita, tá? Depois ele diz, semelhantemente à peste de Camus, a propagação do vírus coloca em debate a importância de um projeto coletivo
para a sociedade. Nossa, aqui ele tentou problematizar. E aí quando ele fala que o vírus coloca, essa propagação do vírus, né, coloca em debate a importância de um projeto coletivo para a sociedade, outra vez ele se utiliza do que a gente chama de problematização. Só que essa problematização ficou muito superficial. Aqui, certamente, o candidato não tinha certeza ainda sobre o que ele ia dissertar e defender, e aí ele preferiu terminar, concluir a introdução ali, sem ser incisivo, colocando duas problematizações. Porque se você observar, está parecendo muito mais uma frase de efeito do que propriamente a problematização. Aqui teria que ficar claro, por exemplo, fatores como as aglomerações nos espaços públicos e a ineficiência da gestão no SUS caracterizam, evidenciam, exemplificam tal cenário na sociedade odierna. E isso é problematização. E aí ele teria que terminar com uma frase de efeito mais ou menos assim, há várias possibilidades, mas ele poderia terminar assim, ó. Dessa forma, é mister, é relevante, é importante, é necessário medidas para atenuar tal cenário, certo? Então, olha só, uma introdução rasa, superficial, com exceção da contextualização, que poderia também ter sido melhor. Então, eu coloquei ali para vocês, olha, o que está faltando na realidade? O que está faltando seria uma tese explícita, seria uma problematização a mais, que ficasse claro o que ia ser defendido no D1 e o que seria defendido no D2, certo? Eu não posso deixar para a banca de forma alguma, né, a dúvida de a banca ler, temos 3 minutos, lembra, para ler uma redação de Enem, e a banca pensar, pô, peraí, ele vai defender o que no D1 e o que ele vai defender no D2? Lembra que eu ensinei que tudo que eu vou falar na redação não pode não ter sido mencionado na introdução. A banca não pode ficar procurando ou adivinhando o que você quer dizer. Uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o que você projeta na forma da escrita. Beleza? Então vamos lá para o D1.